As tropas de Vladimir Putin repetem o mesmo erro. Eles conquistam partes do território ucraniano. Depois, eles montam fortificações e postos de comando. Até aí, tudo bem. O erro dos soldados russos é achar que estão seguros após tomar um território. Eles nunca estão. A Ucrânia sempre revida. E foi exatamente isso que ela acabou de fazer. Na disputada Oblast de Zaporizhia, a Ucrânia acoplou bombas americanas bomba guiada por unidade 62 em um caça MiG-29 soviético. O que se seguiu foi brutal. A total desintegração de um posto de comando russo. Em 6 de agosto, a United 24 Media foi pioneira em noticiar a ousada incursão ucraniana em território ocupado pelos russos. Ela apresentou o básico. No dia anterior, a Ucrânia enviou um caça MiG-29 aos céus sobre Zaporizhia, ocupada pela Rússia. Esse caça estava carregado com bombas de precisão bomba guiada por unidade 62, que a aeronave então lançou. Essas bombas abriram as asas fornecidas por kits especiais dos Estados Unidos da América e logo planavam com precisão cirúrgica rumo a um posto de comando russo. O posto de comando e todos os soldados russos dentro dele foram vaporizados. Esse não é um ataque que a Rússia possa negar ou sugerir que ocorreu devido a destroços caindo sobre o posto. Após a destruição da bomba ucraniana, aparentemente nenhuma defesa aérea russa foi ativada. Mesmo se ativadas, a Rússia não poderia negar o ataque à Ucrânia, pois há imagens em vídeo comprovando o ocorrido. Publicado nos canais do Telegram de Sony Ashnik e do YouTube de Militani, este vídeo de 54 segundos comprova que a Ucrânia alcançou precisamente o que a Rússia não queria que ela obtivesse. Com música alta ao fundo, as imagens mostram um MiG-29 ucraniano rugindo pelos céus. Ele faz uma curva antes do vídeo mudar para uma visão aérea de uma área populosa cercada por mata. A imagem, aparentemente capturada por um drone de reconhecimento, permanece por alguns segundos. Então, aparentemente do nada, uma explosão massiva toma conta da cena. Uma bola de fogo sobe ao ar, lançando fumaça e destroços, enquanto um centro de comando russo é reduzido a escombros. Essa descrição é perfeita para a cena. O vídeo corta para minutos após a explosão da bomba guiada por unidade 62. A fumaça se dissipou, restando apenas uma enorme cratera no chão onde antes havia um prédio. O drone da Ucrânia aproxima a imagem para mostrar a extensão dos danos. Não há movimento ou tentativa de fuga pelos soldados russos. Ninguém sobreviveu no posto de comando. O canal Sony Ashnik no Telegram foi bastante insultuoso com os soldados de Putin mortos ao noticiar o ataque. Depois das atrocidades russas na Ucrânia, é compreensível. Nossos cossacos se divertiram bastante no sul. A liderança e a sede da empresa deixaram este mundo para sempre, informou o canal. Eles tiveram um fim trágico ao invadir uma casa. Eles são escória, não pessoas. Uma declaração desumanizadora que mostra o desprezo da Ucrânia pelos invasores de Putin. A reportagem concluiu que Putin logo precisará levar o nada a sério. Seu sistema de guerra eletrônica não vai te livrar do castigo divino. Há coisas além do seu controle. Coisas como a Ucrânia usando um caça soviético para atacar um posto de comando russo com uma bomba dos Estados Unidos da América. Mais detalhes sobre o que a Ucrânia acabou de atingir vêm do United 24. O prédio destruído servia como posto de comando para supervisionar os ataques russos recentes em Zaporizhia e ponto de encontro de pessoal. Não se sabe quantos soldados russos estavam no prédio no momento do ataque ucraniano. O ataque provavelmente eliminou, no mínimo, algum tipo de comandante militar russo, como um oficial ou soldados de patente similar. Mas se a Ucrânia acertou o momento do ataque, pode ter destruído uma unidade inteira de soldados que se preparavam para uma nova ofensiva terrestre. De acordo com o canal War Archive no Telegram, o vilarejo onde o posto de comando estava localizado é chamado Kamianska. É provável que seja um dos vários assentamentos em Zaporizhia que as forças de Putin conquistaram. O Oblast foi um dos primeiros alvos da Rússia quando Putin lançou sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022. Esse ataque inicial levou à captura da usina nuclear do Oblast. Vamos falar sobre isso mais adiante no vídeo. Contudo, as tropas russas não lograram capturar a cidade homônima ao Oblast, apesar de tentarem há mais de 3 anos. Aldeias como Kamianska servem de base para os ataques terrestres russos.
Agora, esse assentamento em particular se tornou irrelevante. A destruição de um posto de comando ucraniano em Kamianska já seria um grande sucesso. Porém, há um detalhe adicional nessa história. Militani relata que o canal Sunflower no Telegram revelou qual é esse detalhe. O inimigo tentou novamente se mover em pequenos grupos despercebido, mas o acúmulo de invasores e equipamentos foi notado e prontamente repassado para a aviação, cita o canal. Durante sua invasão à Ucrânia, Putin utilizou grandes unidades de tropas e equipamentos mecanizados nos ataques contra as defesas ucranianas. A ideia era simples: sobrecarregar as defesas com quantidade pura, até que cedessem. Funcionou parcialmente. O problema da Rússia era que as defesas da Ucrânia caíam mais devagar do que o previsto. Com esses ataques massivos, levando a batalhas de meses que custavam à Rússia milhares de soldados e equipamentos. Antes do fim, grandes desdobramentos viram alvos fáceis. A Ucrânia obteve resultados notáveis em sua defesa ao atingir a Rússia, com força usando drones, artilharia e outras armas disponíveis. Então, Putin mudou sua abordagem. Nos últimos meses, a Rússia tem lançado ataques constantes, usando unidades menores para desgastar as defesas ucranianas. A British Broadcasting Corporation relatou em 9 de julho que a Rússia mudou sua tática durante a ofensiva de verão em curso, no leste e norte da Ucrânia. O tenente Artem Probilnov, da 155ª Brigada da Ucrânia, estacionado perto de Pokrovsk, relatou à reportagem que já presenciou diversas vezes essa nova tática de ataque terrestre russo. Ele afirma que a Rússia evita ataques massivos atualmente, pois grandes tropas são facilmente detectadas e eliminadas pelos operadores de drones ucranianos. Putin está enviando pequenos grupos de infantaria, muitas vezes a pé e às vezes em motocicletas, para surpreender os defensores da Ucrânia. Alguns apelidam essa tática de ofensiva rastejante, de acordo com a British Broadcasting Corporation. Ela visa esgotar os recursos da Ucrânia enquanto estende suas defesas. A maior mobilidade das pequenas unidades russas é um problema para os soldados ucranianos, que são forçados a responder quando são descobertos. Pequenos grupos podem se mover discretamente e sem sobrecarga de unidades mecanizadas. Isso os torna menos eficazes como forças de ataque, fazendo com que sejam rapidamente eliminados quando descobertos. Isso também permite que eles se aproximem de seus alvos mais rapidamente do que seria possível com uma ofensiva de maior escala. A RBC Ucrânia detalhou em um relatório de 25 de julho como a Rússia tenta usar incursões para tomar território em Turetsk. Nessa cidade, os grupos enviados pela Rússia podem ter apenas 3 ou 4 soldados. O tenente-coronel Dmytro Zaporozhets, porta-voz do Grupo Operacional Tático em Luhansk, explicou a situação atual. Essa tática é caracterizada por pequenos grupos de infantaria de 3 ou 4 pessoas, que tentam alcançar as posições das forças de defesa. Possivelmente também para atacar. Eles estão envolvidos nessas ações, às vezes usando veículos motorizados e bugs, ele diz. Zaporozhets destaca que esses grupos pequenos usam qualquer coisa disponível para superar as defesas ucranianas, que foram projetadas para unidades muito maiores. Eles usam escadas para atravessar valas anti-tanque. Já vimos uma escada comum e outra vez uma de ferro que trouxeram de algum lugar. Eles também usam troncos de árvore, com degraus presos para atravessar o fosso anti-tanque, descendo pelo tronco até o outro lado, acrescenta ele. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com o recente ataque da Ucrânia com seu MiG-29 e bomba guiada por unidade 62. É simples. O desafio atual da Ucrânia é que esses pequenos grupos de soldados russos são difíceis de detectar, dificultando a preparação dos defensores ucranianos. Os ataques podem vir de todos os lados, obrigando a Ucrânia a adotar uma postura reativa em vez de proativa em sua defesa. A Ucrânia pouco pode fazer em relação às unidades menores, exceto reagir a elas no campo de batalha. Mas ela pode eliminar os postos de comando onde essas unidades menores recebem ordens. Esse foi o objetivo do ataque de agosto em Zaporizhia. Ao destruir o prédio onde pequenas unidades de soldados russos se reúnem para serem enviadas, a Ucrânia realizou um ataque de decapitação perfeito. Os soldados russos permanecem em Kamianska, mas agora estão sem liderança para orientá-los. No pior cenário, continuarão tentando formar pequenos grupos de assalto descentralizados, facilitando sua captura. Ou até mesmo aumentando o risco de caírem em armadilhas ucranianas por falta de informações sobre o território invadido. Na melhor das hipóteses, essas tropas não atacarão até que um novo posto de comando seja estabelecido e a Rússia transporte mais oficiais para Kamianska.
Esse processo pode levar dias ou semanas, aliviando a pressão sobre os soldados ucranianos que defendem as áreas de Zaporizhia e Gia ainda não tomadas pela Rússia. A manchete é sobre a destruição de um posto de comando. Porém, a Ucrânia pode ter descoberto uma forma de encerrar a estratégia modificada de Putin para conquistar território. Voltando ao ataque, também precisamos analisar mais a fundo a arma específica que a Ucrânia usou, a bomba guiada por unidade 62. Segundo o Designation Systems, essa bomba surgiu de um programa. A Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos da América começaram a desenvolver em 1991 uma arma guiada de precisão de baixo custo e uso geral, lançável de praticamente qualquer caça americano. Esse programa resultou na criação da munição conjunta de ataque direto, ou Joint Direct Attack Munition, da qual você pode ter ouvido falar. O Joint Direct Attack Munition é um sistema de guiagem acoplável a bombas burras, transformando-as em armas de precisão guiadas para uso em qualquer condição climática, de acordo com o Army Recognition. Os primeiros lotes de JDAMs atingiram 95% de confiabilidade do sistema nos testes iniciais. No final dos anos 90, eles foram finalmente distribuídos para a Força Aérea e a Marinha, que ajudaram a projetá-los. A bomba guiada por unidade 62 é uma Joint Direct Attack Munition, mas não é a Joint Direct Attack Munition original que os Estados Unidos da América desenvolveram. Essa poderosa bomba é uma versão da Joint Direct Attack Munition com recursos extras. Quando os Estados Unidos da América notaram a eficácia do novo kit de orientação, começaram a ajustar o design para o que seria chamado de JDAMER, ou alcance estendido. Esse kit é acoplado a bombas Mark 62 de 500 libras, aumentando o alcance da Joint Direct Attack Munition original para 50 milhas, enquanto ainda permite que a bomba seja lançada de uma altitude alta o suficiente para minimizar o risco da aeronave lançadora ser abatida pelas defesas aéreas inimigas. A Ucrânia utilizou a versão de alcance estendido da Joint Direct Attack Munition para destruir o posto de comando de Zaporizhia. Esta não é a primeira vez que a Ucrânia demonstra a eficácia dessa arma. Segundo a Forbes, em março, a Ucrânia destruiu um quartel-general no Oblast de Kherson ao lançar uma bomba guiada por unidade 62 pela porta do bunker. O local que as tropas russas achavam ser seguro desabou ao redor delas quando a bomba guiada por unidade 62 explodiu. Em 31 de julho, a Ucrânia repetiu o feito, utilizando um caça MiG-29. Ela usou bomba guiada por unidade 62S para devastar uma base de operadores de drones na região de Sumy, dando um golpe massivo na ofensiva de verão de Putin naquele oblast no processo. Esses são apenas alguns exemplos, mas eles, combinados com o que a Ucrânia acabou de realizar em Zaporizhia, nos mostram. Um padrão está emergindo conforme Putin altera sua estratégia, dependendo mais de pequenas unidades e operadores de drones. A Ucrânia está usando suas bombas guiadas por unidade 62 para realizar ataques poderosos, mas não contra os soldados russos que estão invadindo seu território. A Ucrânia está destruindo postos de comando, quartéis generais de campo e edifícios de operações de drones. A Ucrânia está usando uma estratégia de decapitação de forma hábil para diminuir a eficácia dos soldados russos na linha de frente. Isso nos leva ao significado do recente ataque ucraniano com a bomba guiada por unidade 62 para a Rússia. Já mencionamos um dos problemas que essas poderosas bombas estão gerando para Putin. Ele está perdendo instalações essenciais e soldados experientes devido às bombas. Com a destruição desses soldados e postos de comando, a base do exército russo perde direção, aliviando a pressão. A desorganização causada pela falta de comandantes leva a ataques hesitantes, facilitando a eliminação pela Ucrânia. Se o objetivo de Putin é usar drones e pequenas unidades para conquistar território, as respostas da Ucrânia com o bomba guiada por unidade 62 estão dificultando cada vez mais o alcance desse objetivo. Ademais, outra coisa preocupará Putin: como a Ucrânia está lançando bomba guiada por unidade 62S de MiG-29. É uma questão interessante, considerando que as bombas usadas pela Ucrânia são fabricadas nos Estados Unidos da América, enquanto as aeronaves que as lançam são relíquias soviéticas. A bomba guiada por unidade 62 é uma variante do JDAMER, que entrou em serviço apenas em 2015. O MiG-29, desenvolvido nos anos 70, está lançando bombas décadas mais modernas que a própria aeronave. Isso sem considerar possíveis problemas de compatibilidade.
A eletrônica do MiG-29 não deveria ser compatível com a bomba feita para caças americanos. E o mais importante é que tem sido assim durante a maior parte da guerra na Ucrânia. Segundo a Defense Express, em dezembro de 2022, os Estados Unidos da América e a Ucrânia colaboraram para adaptar os caças ucranianos da era soviética, tornando-os capazes de lançar a bomba guiada por unidade 62. Os dois países encontraram uma solução simples e elegante para encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo, como mencionado por um jornalista do New York Times. Um pilone especial e equipamentos com software para guiar a bomba. Os Estados Unidos sugeriram que a Ucrânia começasse a usar o pilone LAU-118. Há um pilone inteligente que permite conectar as bombas guiadas por unidade 62 ao software necessário para lançá-las. Essa ideia superou os problemas iniciais de compatibilidade. Porém, a Ucrânia ainda precisava acessar o software. Em vez de lidar com a eletrônica interna do MiG-29, a Ucrânia usa um tablet dentro da cabine para lançar suas bombas guiadas por unidade 62, embora seja possível usar um laptop. O recente ataque a Zaporizhia, na Ucrânia, exemplifica como os sistemas eletrônicos podem ser ignorados em vez de configurados adequadamente. Com essa tecnologia, a Ucrânia transformou uma plataforma aérea antiga, que deveria ser ineficaz contra as defesas aéreas russas, em uma máquina mortal capaz de destruir instalações da Rússia. Graças à sua nova capacidade de lançar bombas planadoras fora do alcance das defesas aéreas russas, o antigo se tornou novo novamente. Putin não tem solução para esse problema. Além disso, o ataque da Ucrânia em 6 de agosto é importante pelo que significa para Zaporizhia. Como mencionado anteriormente, voltaremos a falar sobre a usina nuclear que a Rússia tomou durante sua invasão inicial deste oblast. A usina continua sob controle russo. Isso é bom para Putin porque é um ativo estratégico que ele pode usar como vantagem em futuras negociações de paz. O que não é bom para Putin é que ele quer reativar a usina para a Rússia fornecer energia às suas forças nas regiões controladas de Zaporizhia. Segundo o The Guardian, em abril, a Ucrânia levaria até 2 anos para reativar essa usina em tempos de paz. Então, isso não ocorrerá tão cedo. Apesar disso, em 29 de maio, a Associated Press News informou que a reativação da usina segue nos planos de Putin e será tema de discussões futuras. Mesmo que a Rússia supere o requisito de 2 anos, a Ucrânia afirma que não poderá reativar a usina por um motivo simples. A Rússia não tomou toda Zaporizhia. Ainda não controla a cidade homônima do Oblast, apesar dos vários ataques aéreos contra ela. Em janeiro, a Rússia atacou a cidade, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo outras 32. No dia 6 de agosto, e talvez em resposta à Ucrânia ter destruído o posto de comando, a Rússia lançou outro ataque que matou 2 pessoas e feriu outras, 10 segundo a Reuters. Os ataques não ocorreriam se as tropas russas ocupassem Zaporizhia. E o fato de que a ocupação ainda não aconteceu é algo enorme para a Ucrânia. Isso permite que os MiG-29 e bomba guiada por unidade 62 alcancem território ocupado pela Rússia para lançar ataques devastadores. Resumindo, o fracasso da Rússia em tomar toda Zaporizhia significa que seus territórios ocupados ainda estão vulneráveis. Enquanto essa for a situação, esses territórios seguirão sendo atacados, impossibilitando a reativação da usina nuclear que a Rússia controla há anos. E o pior ainda está por vir para Putin. Em fevereiro, noticiou-se que a Ucrânia testava uma nova versão do GDAM-ER, compatível com bombas de 1.000 libras. De acordo com o Aviationist, essas bombas já foram usadas algumas vezes, e é provável que a própria Ucrânia esteja fornecendo as bombas burras para seus novos kits, e não os Estados Unidos. Isso é uma notícia enorme. Bombas que dobram o poder da bomba guiada por unidade 62 podem devastar qualquer alvo que atingirem. Se essas bombas estão sendo fabricadas na Ucrânia, Putin não terá mais esperança de que os estoques de JADAM-ER ucranianos se esgotem sem ajuda internacional. Os ataques da Rússia só vão se intensificar e atingir com mais força, sem que possam fazer nada a respeito. A Ucrânia superou a Rússia de forma impressionante em um aspecto sobre o qual Putin nada pode fazer, sendo até difícil de assistir.
O mais novo submarino nuclear de ataque de Putin foi comprometido e todos os detalhes sobre como ele funciona e o que ele faz foram vazados. Confira os detalhes no vídeo e inscreva-se no programa militar para mais cobertura dos recentes ataques ucranianos contra postos de comando russos. Obrigado por assistir.